O programa a seguir foi aprovado e liberado pela Censura Espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Você é nascido do Espírito ou da religião? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É importante que se fale aqui essa noite, especialmente para as pessoas que não têm a prática da oração, que não têm a prática relacional com Deus. Deus quer falar aqui claramente para que nós possamos distinguir a relação que as pessoas têm com Deus. Aquelas que não professam fé em nada, mas creem que Deus existe. Aquelas que vivem relacionadas com alguma religião, seja ela cristã ou não. E aquelas muitas que nasceram de novo, que tiveram um encontro espiritual com Deus, independente da cultura, da informação religiosa que ela recebeu. Portanto, assim como nós somos gerados dentro do útero da nossa mãe, e a partir dela nascemos quando ela deu à luz, portanto somos nascidos da carne, e por isso chamados homem natural, da mesma forma, todo aquele que é nascido da água e do Espírito é gerado em Deus, torna-se um homem espiritual. Paulo, o apóstolo, ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14, que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Pesquisas afirmam, irmãos, que apesar de hoje o percentual de católicos do Brasil ser muito maior do que de evangélicos, há uma previsão que em 2032 o número de evangélicos supere e muito ao dos católicos. E mesmo se considerarmos o número de ateus ou de praticantes de outras religiões, de outras crenças, seitas, obteremos a triste estatística que a maioria dessas pessoas, sendo elas religiosas ou não, por ainda não terem conhecido, discernido e experienciado a mensagem de Jesus, não viveu processos espirituais na sua essência. A gente não consegue discernir coisas do Espírito enquanto não temos uma verdadeira experiência com esse Deus. E muitas dessas pessoas, ainda comprometidas com crenças, com costumes, são pessoas que ainda estão presas a culturas familiares, não tiveram e não compreendem o que está sendo dito aqui esta noite, mas compreenderão. Porque entre essas pessoas naturais, há uma categoria de indivíduos que personificaram e moldaram seus comportamentos, suas crenças, oriundas de dogmas praticados por seus antepassados, por tradições religiosas, não fundamentadas no Evangelho de Cristo, mas em estatutos e em regras humanas, fiéis participantes em suas organizações religiosas, nas suas mais diversas crenças e diferentes doutrinas humanas, nas mais variadas matizes religiosas que vieram para cá, aqui para o Brasil, entre 1500 a 1950. Desembarcaram nos milhares de navios, dentre elas o judaísmo, o cristianismo católico, o cristianismo protestante, o cristianismo espírita de Kardec, islamismo, budismo, enfim, muitos outros, onde algumas dessas se ramificaram, dando origem a outros processos, diversos grupos étnicos, religiosos, sincréticos, assimilando culturas e práticas religiosas de seus antepassados, na maioria delas pagãs. E para diferenciarmos aqui, tanto do homem natural, ou seja, o carnal, quanto do homem espiritual, que teve uma experiência direta com o mundo espiritual de Deus, chamamos aqui a esse homem, para que nós entendamos essa noite, de o homem religioso, ou seja, cuja relação com a sociedade se difere do homem natural e do homem espiritual. Mas dentre os grupos religiosos cristãos que, embora creem na ressurreição de Jesus, batizem seus adeptos em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas integrantes, membros de alguns desses grupos, submeteram-se a regras estabelecidas por seus líderes religiosos, acreditando estarem praticando a verdade, mas sendo enganados por ali não haver a essência do Evangelho, que só pode ser expressa na prática do amor ao próximo. Irmãos, como eu recebo ligação de irmãos que, acreditando estarem professando a fé em Cristo, estão presos a dogmas religiosos, especialmente na religião cristã evangélica. Os católicos até não têm esse problema, porque quando nós explicamos o fenômeno da idolatria, o Evangelho entra muito mais fácil. Mas a resistência maior que se encontra é realmente no meio dos crentes.
É como aquela metáfora que eu sempre uso, né? Eu como músico, é muito mais fácil pegar e ensinar alguém a tocar violão, alguém que nunca pegou o instrumento, para que nós ensinemos a prática técnica de como pegar no braço do violão, como usar a mão direita, no caso das pessoas que são destras, como eu, claro, e poderem tocar, arpejar as cordas. É muito mais fácil do que você pegar um músico antigo, um músico velho da noite, cheio de vícios, pega o braço todo mal, consegue bater nas cordas, de palheta, não consegue nem arpejar. Você não consegue fazer esse músico ser um bom músico, porque ele já está cheio de vícios, cheio de ranços. E assim o homem religioso que carrega esses estigmas, esses defeitos, essas deturpações humanas que contrariam o Evangelho de Cristo, fazem com que muitas vezes essas pessoas não conseguem verdadeiramente ter uma experiência com Deus. São enganadas, literalmente, por pessoas que, em conhecendo a teologia, em conhecendo a palavra, elas manipulam a Escritura, desviando a palavra de Deus acerca das coisas que Deus tem que fazer. Então, para uma melhor compreensão, vejamos o exemplo do Saulo de Tarso, perseguidor da igreja primitiva, que se excedia andando por toda parte para destruir a igreja, chegando até a entrar nas casas, irmãos, vejam isso. Ele invadia casas particulares, arrastando para fora homens e mulheres e metendo-os na prisão. Está escrito lá em Atos, no capítulo 8, verso 3, que antes de se converter ao Evangelho, mesmo sendo um profundo conhecedor das Escrituras, e entendemos aqui que as Escrituras é do Antigo Testamento, lá da lei mosaica, os livros dos profetas, cuja formação teológica foi moldada pelo sábio Gamaliel, exímio intelectual e profundo conhecedor das Escrituras judaicas. Este Saulo assistiu passivamente ao assassinato de Estevão. Estevão foi um homem cheio da graça e do poder de Deus, que realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, conforme Atos capítulo 6, verso 8. Estevão, e é importante falarmos aqui essa noite, ele foi incriminado pelos líderes religiosos e os mestres da lei, levado ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas, e tramaram um plano para matá-lo, mentindo que ele não parava de falar mal contra aquele lugar santo, aquela casa de oração, contra a lei de Moisés, acusando de terem ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruiria o templo e que mudaria os costumes que Moisés deixou como legado. Como parte daquele teatro macabro, irmãos, o sumo sacerdote perguntou a Estevão se eram verdadeiras aquelas acusações. Olha a pegadinha que a religião faz. Muitas vezes, já passei por isso também, já fui quase inquirido a uma disciplina, mas como não havia condenação, não prosperou, não conseguiram me apedrejar. Graças à misericórdia de Deus, à sabedoria que o Espírito Santo me deu, eu conseguia argumentar o porquê daquelas acusações não se fazerem presentes. Mas Estevão aqui já tinha consciência de que ele, como profeta ungido, ele já sabia o fim dele. Ele já estava preparado para receber a morte, porque ele sabia que a morte seria só física, porque ele de fato não veria a morte, mas passaria daquela vida para a vida eterna. Então, ao invés dele responder aquela indagação, ele ignorou a pergunta e contou toda a cronologia dos fatos que aconteceu com o povo judeu a partir de Abraão. Desde quando ouviu a voz de Deus e obedeceu, saindo da sua terra, contou toda a história do povo hebreu, a escravidão de 400 anos, falou de Moisés, o libertador, passou pelo Davi, indo até Salomão, o filho de Davi, quando este construiu a casa, no caso o templo, mas enfatizando que o Altíssimo não habita em casas ou templos feitos por mãos humanas, inclusive recitando o pergaminho onde estava contida a escritura do profeta Isaías, que hoje na Bíblia está no capítulo 66, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de templo vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Aí Estevão, irmãos, tocou nos calos daqueles religiosos. Povo rebelde, obstinados de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Todos eles. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos. Ele não para. Estevão foi para cima, irmãos, prestem atenção. Mas não lhes obedeceram. Ouvindo isso, aqueles fariseus, irmãos, ficaram furiosos, rangiam os seus dentes contra ele, o arrastaram para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos, suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, descrito em Atos 7,58. E enquanto apedrejavam Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Lembremos que Jesus diz lá em Marcos, irmãos, no capítulo 13, verso 2, que não ficaria pedra sobre pedra. Estevão estava apenas recitando. Assim como Jesus, o templo inteiro estava escrachando os fariseus,
raça de víboras, ele dava no meio dos caras, porque ele sabia que ele passaria pela cruz, assim como Estevão. Todo cristão, todo aquele que é nascido, ele vai saber a hora de ser levado dessa terra. Portanto, não fica ansioso, não fica com medo da morte, porque nós não veremos a morte. Nós passaremos dessa vida para a vida eterna. Se você tem medo da morte, é porque você está com depressão, com opressão. É demônio, e isso tem que ser expulso em nome de Jesus. Porque aqueles que são salvos, assim como Estevão estava aqui, ainda que oprimido pela religião, o espírito dele estava pacificado, porque ele sabia em quem ele tinha crido e sabia que ele não veria a morte, mas passaria daquela situação até a vida eterna. E Jesus continua, irmãos. Quando Jesus denunciava a religião que matava e que ainda mata os verdadeiros profetas. Prestem atenção nesse texto, que é um texto que eu me inspiro muito num saudoso pastor Guaraci, que amava ler essa palavra. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não os aceitastes. Irmãos, é coisa tremenda quando você vê as pessoas que verdadeiramente estão comprometidas com o Evangelho, pessoas que verdadeiramente estão comprometidas em fazer aquilo que Jesus as ensinou. E a religião vem como crítica, ela não vem nunca para somar, ela nunca vem para juntar, ela vem para espalhar. E aqui a religião, não estamos falando apenas da religião cristã, mas toda a tentativa frustrada da criatura se vincular à criatura através de um dogma humano. Essa religação, esse religare, só é possível através do amor de Deus, senão é apenas um dogma humano. E as pessoas ficam confusas, achando que por estarem cumprindo aqueles dogmas humanos, elas estão servindo Deus Altíssimo. Veja o que a Escritura fala em Atos capítulo 9, versos de 1 a 6, ainda sobre o mesmo Saulo de Tarso, que depois transformar-se-ia pelo Espírito Santo no grande apóstolo Paulo. Saulo, ameaçador e desejoso de destruir todos os discípulos de Jesus, pediu até ao sumo sacerdote Caifás, que está ali em Atos capítulo 4, verso 6, cartas para que pudesse prender os seguidores do caminho, que ali se encontrasse, tanto homens como mulheres, para que pudesse levar os acorrentados para Jerusalém. Mas ao aproximar-se de Damasco, no cumprimento dessa missão, uma luz brilhante vinda do céu fixou-se de súbito sobre ele. Caindo no chão, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta àquela voz: quem és tu, Senhor? Perguntou: sou Jesus, aquele a quem tu persegue. Levanta-te, vai para a cidade de Damasco e espera as minhas instruções. Todas as vezes que aquele que é chamado e escolhido, ainda que esteja caminhando na contramão do Evangelho, aquele que como uma pessoa natural busca religiosamente se encher de conhecimento, de letra, de escritura, como Saulo, não pense que ele era um homem mau, não, irmãos. Ele fazia isso achando que estava fazendo bem. Ele perseguia os cristãos achando que estava perseguindo uma seita. Verdadeira distorção daquele falso evangelho que ele acreditava viver, que era através da lei mosaica. Porque ele tinha estudado junto com os maiores teólogos daquela era, que era o grande Gamaliel. E ele tinha a convicção de que ao perseguir os cristãos e tentar matar aquele movimento que ele julgava ser humano, automaticamente a lei de Moisés estaria preservada contra aquelas leis falsas que distorciam a lei mosaica. Portanto, irmãos, uma nova criatura precisa ser moldada por Deus. Caso contrário, ao invés de calejadas pelas agruras da vida, ela se torna uma pessoa traumatizada, amargurada, decepcionada. E ao invés de se tornar uma pessoa experiente, sábia, paciente, ou seja, ao invés dessas pessoas que vêm traumatizadas, com muitos problemas, ao invés de terem um fruto do Espírito, ela se torna apenas uma pessoa religiosa, com um espírito de fariseu, cultuadora de templos, feito por mãos humanas, que distorce a compreensão do real significado do ser igreja. E é na provação que Deus prova o nosso caráter cristão, para nos examinarmos, nos enxergarmos, percebendo o que realmente está em nosso coração. Observe, por exemplo, suas emoções, como você reage quando é provocado, é provado, confrontado numa conversa acerca da sua fé. Você responde impulsivamente ou reflete antes de responder? Se o seu temperamento, sua reação for a de um homem natural ou de um religioso, é certo que você não nasceu de novo, você vai explodir. Porque a tendência natural das pessoas é reagir à ação. É como se fosse uma lei física. Mas a partir do momento que você não anda mais por vista, mas você anda por fé,
você passa a ter um novo tipo de comportamento. Você reflete, consegue entender a falta de compreensão daquele que lhe aflige, seja ele inimigo ou não. Muitas vezes até para nossos irmãozinhos amados. Mas você consegue discernir o imbecil da imbecilidade. Porque o imbecil, uma vez liberto da imbecilidade, ele deixa de ser imbecil e passa a ser um irmão em Cristo. E veja o que o Tiago lhe fala no capítulo 1, versos 19 a 27. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e assentem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, não aqueles que ficam esquentando banco em igreja, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas e em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, o apóstolo, fala muito claramente aquilo que muitas vezes eu tenho tentado ministrar aos irmãos, que por muitas vezes, por não ser compreendido, as pessoas acabam se entristecendo, algumas até se afastaram do cordão. Mas aqui, irmãos, a palavra jamais deixará de ser pregada. E até na pregação, aqueles que endurecem a serviço, que não compreendem o que o próprio Tiago fala aqui, ela é poderosa para salvá-los. Vocês têm que ouvir. Ela tem que ser implantada em vocês. Essa palavra não pode ser apenas uma informação. Ela não pode ser através de uma emoção. Eu fui no culto, foi maravilhoso, eu me emocionei. Nossa, como aqueles irmãos cantam, como aquele pastor prega. Nossa, eu senti um arrepio, um calafrio. Irmãos, isso tudo é muito bom quando acontece, sim. Mas isso não é condição sine qua non para que essa palavra se instale em você. Ela só vai se instalar se ela for confrontada com aquilo que resiste a ela. Quando houver esse choque, e você perceber que é Deus falando, aí você começa a se quebrantar. Senhor, muda o meu caráter. Eu quero ter um caráter cristão. Eu não quero mais ter esse caráter religioso, e muito menos um caráter natural. Não adianta eu ter informação bíblica, conhecer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse, e não ter essa experiência contigo, Senhor. É aí que nós começamos a ser transformados. E Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 14 e 15, todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Quando você for confrontado por alguém, como é que tu consegue ser calmo? Eu não sei como é que tu suporta isso. Eu não aguentaria suportar o que tu suporta, pastor Jair. Como é que tu faz isso? Aqui está a forma do apóstolo Pedro que eu aprendi com ele. Quando eu começo a contar aquilo que eu já testemunhei, porque eu também já fui assim, irmãos. Eu também já tive cabeça de bode também, não fui ovelha a vida inteira não. E quando eu comecei a entender que Deus estava usando profetas para me admoestar, para que eu me corrigisse e mudasse meu comportamento, eu não estava mais refém da lei. Porque a lei ela só tem ação sobre aquele que a transgride. É como você passar por um semáforo aberto. Só pode passar a 40, mas você está andando a 20. Estou curtindo o dia hoje. Não vai fazer nem cócega, você não vai nem perceber que passou pelo semáforo. Entretanto, irmão, você pode ter a placa de 40, se passar a 50, você vai levar uma multa. Eu estava só a 40. Eu não fiz nada tão grave assim, por que Deus me castigou? Só foi um pecadinho, foi uma mentirinha pequenininha, pastor. E agora estou com toda essa tribulação. Entenda que mundo espiritual é sim e é não. Não tem meio termo. Não tem nada que possa deixar dúbio o mundo espiritual. Ele é um eco desse mundo natural no qual vivemos. Portanto, irmãos, você tem que ter essa coerência. Ao ouvir a palavra de Deus e praticá-la, discernir aquilo que não faz parte do teu comportamento, porque no começo vai ser difícil, vai ser artificial, até que tu provoque isso como modus operandi de viver. E daqui a pouquinho, quando você menos se dá conta, você está convertido. Você deixa de ser um homem natural, não de um homem religioso. E religioso aqui eu falo no sentido pejorativo, é aquele fariseu chato, é aquele saduceu nojento que
tem a presunção do conhecimento do texto, achando que conhece a palavra, quando na verdade Jesus deixou muito claro: graças te dou, Pai, por ter ocultado essas coisas a esses presunçosos, pseudo-sábios, e as tê-la revelado aos pequeninos. Portanto, toda a criação do mundo, irmãos, quando você percebe o que é o nascimento do Espírito, o que é esse homem natural não precisar se transformar num homem religioso, mas a religião no sentido da comunhão, do congregar, que é o que o cordão procura viver. Aquele encontro que nós temos religiosamente às quartas-feiras aqui, a cada 15 dias. É só nisso que nós temos religiosidade no entendimento daqueles que julgam ser religiosos. Mas nós somos espirituais. Porque independente de ser aqui, ou poderia ser na casa de qualquer um dos irmãos que estão aqui, ou que nos assistem, a validade seria a mesma. Porque a partir do momento que você concorda na terra, que naquele espaço, naquele momento, 2 ou 3 estão falando a respeito de Jesus Cristo, ali ele se faz presente. Portanto, tudo que acontece ali, automaticamente é ligado no céu e na terra. E ali as bênçãos se derramam, os mistérios acontecem. Portanto, você vai começar a entender agora o que é esse novo nascimento. Eu não consigo entender esse mistério de fé, essa certeza de coisa que se espera, de fatos que não se veem. Como é que é esse bagulho? Me explica isso aí, pastor. Você vai entender que toda a criação do mundo começou com as águas. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a superfície das águas. Primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 2, irmãos, está lá. Aí você vai lá para o Novo Testamento, em Atos 16, de 30 a 33. Se registra o batismo de todos aqueles que são da casa do carcereiro que foi salvo. Aí, quando Paulo estava preso com Silas, por pregar o evangelho, eles jogaram aquele romano naquela cadeia, e ele preso, inclusive os pés ficaram aprisionados ali. Ele só louvava, irmãos, depois de tomar uma tunda de laço, chicoteado, louvava, a cadeia estremeceu, as portas se abriram, o carcereiro ficou em pânico, achando que os prisioneiros haviam fugido, e certamente a sentença estava posta, porque o carcereiro seria eliminado, ele seria assassinado. Ao tentar se matar, Paulo dá um grito e fala: não te mata que nós estamos aqui. E aí esse carcereiro fica impressionado com aquilo, como é que aconteceu aquele fenômeno. Leva Paulo para sua casa, trata as suas feridas, toda a família foi batizada, até quem não acreditava, até aqueles que levantam a mãozinha, sabe, muito comum, quem crê em Jesus, não sabe nem quem é Jesus, não sabe nem quem é Cristo, mas está ali, se batizou. Todos foram batizados, e o carcereiro, naquela convicção de fé, ele foi salvo. Portanto, irmãos, a água é símbolo da vida, cuja conservação e crescimento depende de Deus, através da ação divina e da colaboração humana, torna-se fecunda em boas obras. É isso que Deus quer nos ensinar aqui essa noite. Aquele que nasce da água e do Espírito, ele é nova criatura em Cristo. Então, aquela natureza que ele tinha antes, aquelas práticas que ele tinha antes, deixam de existir. Aquilo é apenas testemunho. Ele não se relaciona nem emocionalmente com aquilo, quanto mais em prática. Se houver algum envolvimento com alguma prática daquilo que Deus fala na palavra que não deve ser praticado, além de ele estar em pecado, é um diagnóstico, é um prognóstico, é um atestado, é uma forma de saber que essa criatura ainda não nasceu de novo. Ou ele é um homem natural, que não conhece as escrituras, ou é aquele que está chegando agora, é um neófito, ou ele é aquele cara apostatado, aquele fariseu nojento, que deliberadamente, mesmo sabendo que é pecado, Deus me entende, Deus é comigo, ó, eu e Deus, ó, somos assim, ó. Ele pensa que ele tem a prerrogativa por conhecer as escrituras, que Deus vai safar ele. Mas tem fariseu que se arrepende, irmão. E tem fariseu que tem bom senso. Veja o que Nicodemos faz aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versos de 1 a 13. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio até Jesus à noite, porque fariseu não consegue chegar de dia. Se chegar de dia, eu vou dizer assim: tá se convertendo agora, tá indo na reunião do cordão, né? Vai virar evangélico agora, desses aí fora da igreja, esses evangélicos de internet, não vai mais frequentar o templo, vai deixar de dar dízimo também, vai esfriar a fé agora. Só falta parar agora de frequentar o lugar. E aí vem o chicote em cima deles. Nicodemos, sabendo disso, foi bem quietinho à noite. À noite todos os gados são pardos, foi procurar Jesus. E Jesus estava esperando por ele, claro que já sabia, já Deus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, já sabia com quem ele estava falando, sabemos que tu ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: mas como pode ser isso? Disse Jesus: tu é PhD em teologia? Não perde uma escola dominical? Professor da escola dominical? Tu vem me perguntar isso, Nicodemos? Tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Veja bem que Jesus aqui está falando em nós, irmãos. Como é que pode esse mistério se ele está gay? Ele deveria dizer: eu lhe asseguro. Não. Ele está falando aqui, ó, nós asseguramos que estamos falando do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo falando na boca do Filho. Nós que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, vocês não creram. Como crerão então, se lhe falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, que é a maneira que Jesus se chamava, Filho do Homem. E lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 15, ele continua com o texto: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E essa mesma linguagem, essa mesma espiritualidade está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. A partir do momento, meu irmão, minha irmã que me ouve essa noite, que você que acabou de chegar ao conhecimento dessa palavra, nunca entrou numa igreja, começou a assistir o nosso trabalho aqui pela internet, foi tocado pelo Espírito Santo, assim como eu, numa tentativa de suicídio ali em São Paulo, no dia 12 de outubro de 2005, às 3 horas e 20 minutos daquela madrugada, eu fui visitado, eu fui praticamente estuprado pelo Espírito Santo. A minha alma foi invadida, sem dar tempo de pensar o que estava acontecendo. Eu não passei pelo processo religioso, como eu vejo muitos passando, como é difícil entender o processo espiritual. Eu sofro até com irmãos próximos nossos hoje, pessoas que têm muito mais tempo de frequência de igreja, pessoas que esquentam branco de igreja, estão há tempo, mas não conseguem entender o básico. Essa basicalidade espiritual ela só vem quando você abre o coração e você se rende como uma criança. O teu psique não tem mais, o teu cognitivo se rende à soberania daquele que está te ensinando. Você não tem mais a presunção de criar, mas eu acho que... Não, tu não tem achar nada. Tu estava morrendo, tu estava arrebentado, tu está aqui já por bônus, tu está aqui por misericórdia. Tu não tem que achar mais nada. Baixa a tua bola, reconhece que tu é miserável, reconhece que tu é nada sem esse Deus. É nesse momento que você vai ter sede e fome de conhecer esse Deus. Aí você vai despertar esse amor por Deus como eu despertei. E ao ler 1 João capítulo 4, verso 20, se alguém declarar: eu amo a Deus, oh, aleluia, eu tive um encontro com Deus, aleluia. E como é que está a tua relação com aquele irmão? Não, irmão, não quero nem saber falar dele. Não posso nem ver a cara dele, não me toca. Irmão, eu não sou Deus para perdoar. Não. Eu amo Deus, mas aquele irmão, aquela irmã, não quero saber dele. E olha que você, amado fariseu que me assiste hoje, Deus tem para te dizer. Porém, odiar a seu irmão é mentiroso, é mentirosa. Porquanto, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. É justamente desse espírito religioso que nós estamos ministrando aqui essa noite, para que você consiga discernir o que é uma pessoa natural que nunca teve experiência com Deus. Você consegue falar do amor de Deus e aquela pessoa naturalmente aceita aquilo. Muitas vezes ela já está preparada, não é uma questão de criação, não é uma questão de ser ou não alfabetizada, ser ou não instruída, é uma questão de índole, de caráter. A minha avó era assim. A minha avó nunca foi evangélica, era uma católica, doente, ela teve problemas mentais, mas aquela mulher era do próprio amor encarnado, não fosse aquela demência, que a gente não sabia se era de causa espiritual ou não, porque naquele tempo eu não conhecia Jesus. Mas eu lembrei, quando eu fazia esse esboço, eu lembrei muito dela, do amor que ela tinha. Ela não guardava mais.
mágoas, às vezes a gente fazia alguma coisa, avó, me perdoa. Não, filho, esquece. A avó te ama. É desse espírito que já está na pessoa, isso já vem com a pessoa. Isso não é uma distorção religiosa. É claro que muitas vezes, eu vejo hoje, inclusive na política, pessoas que estão tendo caráter potencializado por negacionismos, por atitudes rebeldes ou por comportamentos que transgridem o evangelho, é porque aquele já está na essência da pessoa. E ela se encontra, ela se identifica naquele grupo. E ela expressa aquilo que já estava dentro dela. Por isso que a religião é falha na pregação do verdadeiro evangelho. Ela deveria se preocupar muito mais em deixar o Espírito fazer parte dele, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas não é interessante? Porque a partir do momento que o Espírito invade nossos corações e nos transforma, nós passaremos a conhecer a verdade. E ao conhecer a verdade, nós seremos libertos. E ao sermos libertos, como Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos deixe novamente ser escravos, não se tornem prisioneiros da religião, mas andem com responsabilidade na presença do Espírito. Paulo aos Gálatas, a essência daquilo que ele fala naquela carta é basicamente isso, para que você com responsabilidade, com liberdade, mas não com libertinagem, você possa entender esse processo de não ser hipócrita em dizer que agora você ama a Deus, porque você foi para um ambiente religioso e levantou a mão, mas espiritualmente você está mais próximo de um homem carnal até do que um homem natural. Porque o crente carnal é aquele lado bom do homem natural corrompido. É o homem natural que se corrompeu com a religião. Ele ficou soberbo, ele ficou arrogante e ele se acha agora dono da verdade, porque ele conhece a Escritura, mas não vive a palavra. Ele diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão. E João fala, mentiroso. E aqui a própria palavra fala isso. Paulo fala aos Gálatas no capítulo 2, verso 20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu que vive, mas Cristo que vive em mim, aleluia. A vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu entendi isso naquele momento que eu fui totalmente sequestrado pelo Espírito Santo. Se você não passar por esse processo, você vai ter apenas uma religião. E é por isso que as pessoas que estão chegando agora no cordão, sejam elas que venham de outros ministérios, ou que nunca tiveram encontro com Deus, ou nunca professaram fé alguma, sejam as que frequentam aqui a nossa casa, ou as que estão pela internet, você só terá uma experiência real com Deus quando você viver espiritualmente esse processo. E o próprio Espírito Santo me ensinou, eu tive esse privilégio, irmão. Porque ele viu um coração sincero. Não foi uma presunção, uma prerrogativa, uma acepção. Pô, Deus fez com o pastor Jair, não fez comigo. Esse chamado é para ele, não é para mim, não. É que você não se posiciona. Se você se posicionar até a querer aprender a tocar violão como eu toco, é capaz de se tocar até mais do que eu, sem nunca ter pegado o instrumento. Mas é ruim, né, irmão? Eu nunca toquei, por que eu vou tocar? Deixa assim. Eu só quero ouvir o irmão tocar. Eu só quero ouvir o irmão pregar. Eu só quero ouvir. Eu só quero ver. Mas quando Deus fala que a partir do momento que você ouve e vê e é transformado, você não consegue deixar de fazer a obra de Deus. Esse desejo dos irmãos postarem pensamento do dia. Essa inquietação que a Andréia, que está em férias, lá no meio do mato, no sítio, sem internet, pegando retalhinhos, aleluia, do momento da palavra que está no nosso canal do YouTube, colocando ali como minutinho da palavra, minuto da palavra, junto com a nossa querida, amada filhinha Rafa. As orações que a nossa irmã Ivanise coloca. O trabalho que eu e a pastora passamos em fazer, irmãos, tem que ver que delícia a hora que a gente se senta aqui com aquela bacia de pipoca, aquela garrafa cheia de suco, fazendo toda aquela dinâmica daqueles desenhos maravilhosos que ela busca na internet, não sei como é que ela encontra aquilo, para trazer uma elucidação, para que você aprenda essa palavra de forma mais pedagógica, mais didática e entenda que é possível viver isso aqui. Isso aqui não é uma formação teológica, não é uma informação acadêmica, isso é fruto do amor que está no nosso coração, é o Espírito que Deus instalou na gente, e você pode também fazer isso. Você pode vir para cá para somar e fazer a obra. Você pode chegar e a partir daqui Deus começar a enviar vocês. Esse é o propósito do cordão como igreja, irmãos. Mesmo fora de templo, nós estamos aqui comprometidos em fazer discípulos, para que eles vá e façam discípulos. Nós discipulamos para que as pessoas, ao serem discipuladas, elas pratiquem isso que elas aprenderam, para que elas possam ser carta viva, porque se elas não forem transformadas, se isso aqui for apenas uma informação, haverá distorções,
contaminações que vêm de informações passadas, por doutrinas erradas, por doutrinas anátemas, que confundiram o verdadeiro evangelho, e aí viram uma pessoa religiosa, viram um filhote de fariseu. E aí, irmãos, não tem como você prosperar, nem espiritualmente, nem afetivamente, nem materialmente, muito menos ministerialmente. E é disso que nós estamos falando aqui essa noite. A proposta do evangelho é fazer com que todo homem natural, ele se comprometa, não de forma religiosa, mas de forma natural, de forma espontânea, assim como nós nos relacionamos com pessoas que amamos, assim como a relação que eu tenho com a minha esposa, com os meus irmãos, o prazer que nós temos de tocar juntos. É assim essa alegria que Deus quer que você tenha com Ele, para que a partir dessa alegria você consiga compartilhar esse fruto do Espírito, que está ali escrito em Gálatas no capítulo 5, versos 22 e 26. O fruto do Espírito é amor, é basicamente isso. Através do amor, por isso que não são frutos, é fruto, é um fruto só, irmão. É uma bergamota cheia de gomo. Tem pastor pregando frutos, tira o S, porque não tem mais de um fruto não, só a carne que tem um monte, daqui a pouquinho eu falo. Mas o amor, que é o fruto maior, dele vem a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Você vai pensar antes de falar porque você ama. Você vai ser manso porque você ama. Você vai ser paciente porque você ama. Você vai ser alegre porque você ama, porque a alegria do Senhor que te dá força. E esse domínio próprio, você não vai deixar nada externo te contaminar. Quando contamina, vai para a oração. Acontece comigo, eu também sou de carne e osso. Há momentos que a gente é confrontado por situações adversas, na família, no ministério, a vida como um todo, a gente tem problemas, a gente também está nesse mundo caído, e eu corro para os pés do Senhor. Senhor, tira essa ansiedade, porque eu não me relaciono mais com isso. Essa sensação é daquele Jairo que antecede ao encontro que teve contigo antes daquele dia. E aí na hora, irmãos, é como tirar literalmente com a mão. Mas Deus quer que nós estejamos permanentemente na presença dele. Por isso que ele fala que aquele que está de pé cuide para que não caia. Mas você, se é um religioso presunçoso, por frequentar o templo, por ser fiel no dízimo, por fazer um jejum de 4, 5 dias, e todos os outros dogmas que lhe foram passados, e você ter a presunção de achar que é um homem espiritual, você está equivocado. Porque o amor não habita em você. Você se torna uma pessoa arrogante, insuportável. É santo dentro do templo, mas é um demônio em casa. Já falei muitas vezes isso. Você está mais para obras da carne do que para obras do Espírito. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Continua ainda com a tua cabeça de mulherengo, a idolatria. Você não está idolatrando mais santos, está idolatrando pessoas, está idolatrando teu carro, a tua casa, feitiçaria. Você não está fazendo magia negra, como eu trabalhei, como eu mexi com isso. Está enfeitiçando pessoas com o teu pensamento, com o teu proselitismo, tentando catequizar pessoas, desviando do foco, um ódio. Aquela pessoa que disfarça, oh meu amado, minha amada, mas está ali provocando discórdia, ciumento pra caramba, cheio de ira, egoísta. Não, que é meu, não divido com ninguém, cada um dos seus problemas, cada um do seu quadrado, sempre com dissensão, sempre com facção, só quer se assemelhar àqueles que são partidários, cheio de inveja, embriaguez, não apenas de cachaça, de bebida não, mas embriaguez de espírito, que não consegue se libertar desse espírito que embriaga, que não permite ser embriagado pelo Espírito Santo, esse espírito mundano que habita a tua mente, cheio de orgia e muitas coisas semelhantes. O texto vai aparecer para você ver que o que eu estou lendo aqui está escrito, irmãos, está escrito. E Paulo fala: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. É o que eu falei há pouco tempo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne, com as suas paixões, os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu tive essa experiência em São Paulo, quando recém-convertido, sozinho, carente. Mas a partir do momento que eu tive esse encontro com Deus, eu não consegui me relacionar com mais ninguém. Porque eu botei no meu coração que a próxima pessoa que eu compartilharia não apenas o meu leito, mas eu compartilharia a minha vida, seria com a minha esposa. Passou-se um ano, irmãos. Eu nem sabia, nem sonhava que essa pessoa fosse Denise. Não tinha a menor ideia. Porque o diabo já tinha colocado um estereótipo no meu coração enganoso. Era totalmente contrário, e é assim que o diabo faz. Há muitas coisas que você tem buscado pela força do teu braço, e você diz que Deus não é contigo, porque você não está esperando o tempo de Deus. Você não está em conformidade com o Evangelho. Você quer viver o Kairos no teu tempo. Não! O Kairos é o tempo de Deus. O Kairos é para pessoas espirituais. Quer viver no Cronos, no tempo do homem? Então continua natural, continua religioso, continua com as tuas campanhas, esperando que Deus faça alguma coisa. Não, ao término dessa campanha, Deus tem que responder.
depois que eu der esse dízimo, Deus vai ter que me dar. Querendo fazer Deus como se ele fosse um Exu, um Egum, um espírito sem luz. Não. Deus é soberano, ele é criador. Ele não se sujeita à sua criação. Você, enquanto criatura, não importando o quanto você tenha sido capacitado como autoridade espiritual com a fé que você professa. Em Cristo Jesus eu estou falando aqui. Estou falando com aqueles que nasceram de novo. Sejam pentecostais, neopentecostais, batistas, presbiterianos, adventistas, cristãos, seguidores de Cristo. É com esses tais que Deus está mandando eu falar aqui essa noite. Você, se não submeter-se à vontade do Deus Todo-Poderoso, você não desfrutará das promessas de Deus. Pelo contrário, ainda pode ganhar de ônus o castigo. Paulo fala em Efésios capítulo 4, versos 22 a 25. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se daquele velho homem. Vocês já foram ensinados. Aquele velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Perceba que é do modo de pensar que começa, é do coração que procedem as saídas da vida, é dos pensamentos. Então, a atitude só vai mudar quando tu mudar o teu pensamento, senão não tem como. Criado para ser semelhante a Deus em justiça, ou seja, justo, e em santidade, ou seja, separado, provenientes da verdade. A verdade conhecida liberta, irmão. Eu já falei aqui. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Todos em Cristo somos igreja. Você querendo ou não, você entendendo ou não, a partir do momento que você aceitou a Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. E esse evangelho não é apenas ouvido ou lido, mas ele é praticado. Você tem uma necessidade visceral, uma fome, uma sede de caminhar com irmãos semelhantes, como nós fazemos aqui. Esse congregar, ele não precisa ser num templo, ele pode ser até na minha casa, na sua empresa, debaixo da árvore, da praça, não interessa o lugar. O que importa é o espírito. Quando você entende isso, você começa a entrar numa nova dimensão. Você se sente parte de um corpo. Portanto, eu sendo parte de um corpo, eu tenho que fazer a minha parte. Imagina você querer fazer uma faxina em casa e tá lá o pé se arrastando, não colaborando, preguiçoso. Aquela perna que tu senta assim de mau jeito, tem que dar uns tabefes na hora para se acordar. Já passou por isso, irmão? Problema de circulação, a idade chega, pega, né? Às vezes dá isso em mim. Eu dou uns tabefes na hora para se acordar, porque o corpo tem que estar em uniforme. É esse mesmo tabefe que eu tenho que dar em alguns irmãos às vezes, para eles despertarem que como membro, nós temos que andar como corpo, senão o trabalho não vai. A gente não prospera, a igreja paralisa. E veja que no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel já falava, no capítulo 36, versículos 25 a 31. Que palavra maravilhosa! Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Não é meia boca, não é meia pataca, não é um crente meia sola, não. É íntegro, é integralmente. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o tornarei numeroso, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então, vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Palavra da salvação, como diz os irmãozinhos católicos. Palavra escrita por Ezequiel, irmãos. Não é pelo pastor Jair. Ah, mas isso era para o povo de Israel. Sim, escrita para o povo de Israel. Mas todo o conteúdo escrito aqui não caiu em caducidade. Ele está valendo hoje no tempo da graça. E veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo, ou seja, separado para mim, e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Este mundo, seja ele religioso ou mundo pagão, ou mundo natural. Não se amoldem a esse mundo que vocês vivem aí, a essas práticas. Não. Vocês têm que ser transformados pela renovação da sua mente. Vocês não têm que ter uma mente pagã, vocês não têm que ter uma mente natural, vocês não têm que ter uma mente religiosa, vocês têm que ter a mente de Cristo, uma mente espiritual, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus.
Por isso, meus amados irmãos, lembrem-se, e eu encerro aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 45 a 50. Assim está também escrito: o primeiro homem, que foi o Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Veio à terra, natural. Vai para o céu, espiritual. Pega essa visão. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Jesus, terreno. Cristo, do céu. Quando você começa a entender que nós estamos aqui como peregrinos desse mundo, que nós não somos esse corpinho bonitinho, lindinho, fofinho que Deus deu, mas nós habitamos temporariamente esse corpinho lindinho, abençoado. Mas a essência é o que realmente nós somos. Aí você vai entender o que é ser um cidadão do céu. Da mesma forma que o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Ou seja, se a gente for como Jesus foi aqui na terra, seremos como Jesus é no céu hoje. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos. O apóstolo Paulo falando que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nós teremos que nos despojar desse corpo para irmos ao céu. E o arrebatamento está prestes a acontecer. Os sinais estão evidentes. É só ver notícia. E você vai entender que o propósito dessa palavra que Deus quer, através desse questionamento, qual é o nosso nascimento, qual é a nossa origem, se somos espirituais, se somos religiosos, se somos carnais, o que a gente é nessa terra? O que a gente está fazendo nessa existência? Para que nós possamos acrescentar no reino de Deus, que já começa aqui, a partir do momento que você se torna corpo de Cristo, santuário do Altíssimo, e ao conviver com outros templos, com outros santuários vivos, você se torna a igreja do Senhor. E portanto, pessoas celestiais, pessoas espirituais, separados, santificados. Não é pouquinho isso não, irmão. Se você entender esse mistério, você vai parar com essas bobagens hoje mesmo. Você não vai conseguir mais fazer bobagem. Você não vai conseguir mais ser naturalmente essa pessoa bobinha, totalmente imatura que você tem sido. Você está passando pela tua existência, está envelhecendo, mas não está amadurecendo. Você está simplesmente passando por aqui sem a perspectiva de uma vida eterna. E você não está preocupado com isso, porque ainda não caiu a tua ficha. E Deus te desperta essa noite para que você reconheça qual é a tua verdadeira essência, a tua verdadeira natureza. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesse primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2023, na reunião do Cordão.